Olá, que bom ver vocês aqui novamente. Meu nome é Milena Brentan e a gente está na série Conhecendo o Seu Setênio. Sabe qual é o seu? No vídeo de hoje, a gente vai falar dos 28 aos 35 anos. Você está nessa idade ou conhece alguém que está? Então fique aqui que você vai entender um pouco sobre o que acontece nessa idade e como isso afeta a forma das pessoas liderarem e trabalharem. Se ainda não ativou o sininho nem se inscreveu no canal, vai lá que dá tempo antes de começar. Lembrando que tudo que eu falo aqui não é uma regra, são como arquétipos. Arquétipos são como representações para que a gente entenda o que acontece em determinada situação. A mesma forma que essa etapa de vida é uma etapa onde tudo isso acontece, nem sempre acontece da mesma forma e na mesma idade. Então serve de referência, de inspiração no seu processo de autoconhecimento. Se você assistiu o último vídeo de 21 a 28 anos, você vai recordar que a gente está aos 28 anos começando ou saindo do que a gente chama de crise de talentos. Nessa idade eu começo a me reconhecer mais, a entender mais, a me conhecer melhor. Você lembra que no último vídeo a gente falou que a imagem de 21 a 28 anos era a imagem do centauro? Aos 28 anos, a imagem é do cavaleiro. Porque a parte humana, ou seja, o nosso eu, a nossa razão, ela começa a se consolidar mais do que as nossas emoções, que é a parte mais irracional. A gente começa a entender mais as nossas emoções e alinhar mais e a pensar mais como a gente quer se comportar. A nossa parte humana se sobressai e a gente já consegue segurar com a mão a rédea do cavalo selvagem. Nesse caso, o cavalo são as nossas emoções. E as nossas mãos segurando a rédea é a nossa consciência. Então a gente tem mais domínio sobre a nossa emoção. E a gente não cai do cavalo com tanta facilidade. A qualidade dessa etapa de vida é a ponderação. As perguntas típicas dessa fase de vida são: é justo? É correto? É digno? Faz sentido? Está adequado? Quais são as consequências? Nessa fase, o profissional começa a considerar as pessoas no seu processo decisório. Então, saber ouvir, escutar, perguntar opinião e entender o que está por trás de algumas situações sociais. Todas essas são habilidades que ficam mais evidentes ao longo dessa fase de vida. Mais para o final dessa etapa, entre 30 e 32, 33 anos, começa a diferenciar o ter do ser. E algumas pessoas vão buscar mais o que elas querem ter e outras pessoas vão buscar mais o que elas querem ser. É lógico que a gente precisa ter as condições para viver com qualidade. O que eu estou falando aqui é a opção de começar a buscar mais o que ela tem para ela se afirmar do que de fato entender quem ela é. É interessante que dos 30 aos 33 é muito comum acontecer da pessoa identificar ou um mentor ou uma referência que começa a estimular o seu caminho de autodesenvolvimento. Nessa jornada do desenvolvimento interno do ser mesmo, né? Quem eu sou não é definido pelo que eu tenho. Bom, falando sobre essa idade, como isso afeta a nossa carreira? Em geral, é nessa idade que as pessoas conquistam o seu lugar no mundo do trabalho. Então, as características técnicas já foram desenvolvidas, já tem um tempo de amadurecimento no trabalho e, lembra, essa idade começa a considerar a opinião dos outros, já começa a ter habilidades sociais, a gente começa a entender como falar, como se colocar, como contribuir, como ser ouvido e como trocar informação. E em alguns casos, as pessoas nessa idade já começam a ter funções de gestão de equipe, de gestão de área ou até de liderar um negócio. E como é que essa idade afeta a liderança? Como é ter uma liderança de 28 a 32 anos de idade? Como vocês vão se lembrar, nessa fase da vida já tem uma segurança interior e uma característica de ponderação. Então, a pessoa tende a conseguir delegar com mais propriedade, a construir com o seu time, diferente da fase anterior. Mas aqui tem uma pegadinha. Existe um conflito interno entre delegar responsabilidade real e delegar apenas tarefinhas, mantendo o controle para si. Então, em geral, uma pessoa nessa idade vai para as reuniões com o assunto pensado, analisado, solução pronta e disposto a explicar e entender a lógica de todas as suas ideias. Nessa idade, a gente tem fascínio pelo modismo de gestão. A gente lê tudo o que acontece e tenta aplicar tudo na prática. Adora planejar, organizar e controlar. Existe um certo fascínio pelo poder, né? Porque nessa etapa, em geral, a pessoa está conquistando esse lugar. Se dos 21 a 28 anos, se essa pessoa já foi liderança ou gestora de pessoas e ainda estava entendendo como é,
Lembra que nessa idade de 28 a 32 é uma etapa de consolidação? Então isso dá uma satisfação do tipo, eu domino isso aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Só que é uma orientação forte para um controle e gestão das coisas, mais do que das pessoas. E aí a gente vai para a equipe. Como é que essa característica afeta o trabalho com o time? Bom, se essa pessoa já vai para a reunião com as decisões prontas, fica claro que não tem tanta troca com o time. Ou se tem uma troca, ela é mais superficial, ela é menos profunda. Muitas vezes essa troca é quase de caráter informativo. E quando o time começa a se posicionar, não é incomum ter uma certa resistência. Nessa idade, a gente tem uma forte tendência a tentar convencer pelo argumento lógico, racional. E a gente está focado nas ideias. Como a gente já disse, nessa idade é muito comum uma certa habilidade de planejamento e realização. Então as pessoas começam a entender muito bem as pessoas com quem eles estão se relacionando, mesmo que a negociação ainda tenha um estilo perde-ganha. Lembra, nessa idade a pessoa está defendendo mais o seu ponto de vista, mesmo que tenha uma habilidade social. Então é como se a negociação ainda estivesse no perde-ganha e não no ganha-ganha. Bom, gente, essas são as características gerais dos setênios de 28 a 35 anos, de acordo com a antroposofia, como a gente já falou nos outros vídeos. Essa etapa é muito caracterizada pelo ter ou ser, o que marca a entrada do próximo setênio. Depois de ouvir tudo isso, você se identificou com alguma coisa? Viu alguma pessoa? Reconheceu alguém que você conhece? Então, o que você acha de mandar para essa pessoa? Lembrando que o meu objetivo aqui é trazer para vocês de uma forma simples e objetiva um conceito que pode ajudar a entender qual é o momento que você está passando para que você tenha mais oportunidade de se autodesenvolver no seu processo de conhecimento. Então, eu queria muito saber o que você está pensando agora. Então, deixa seu comentário que eu respondo ao longo dessa série. Ficou curioso para entender o que acontece dos 35 aos 42? Então não perde o próximo, que a gente vai falar sobre as características dessa idade e como isso afeta a forma de você trabalhar, a forma de você gerenciar e a forma de você liderar. Até a próxima, pessoal!